Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban de novo aí na área, vídeo mais rapidinho, vídeo mais objetivo, para falar duas coisas, né, pessoal? A definição das quartas de final da Copa do Brasil, os cruzamentos e também a rodada agora de meio de semana aí das competições sul-americanas. Então vamos ligeiro, né, pessoal? Copa do Brasil, todo mundo já sabe, vamos ter Galo e Cruzeiro, Galo e Raposa. Para mim, o jogo assim, o Galo é favorito por estar se mostrando um time mais copeiro nessa temporada. O Cruzeiro tem um time bom, mas dá para ver que o Leonardo Jardim tem problemas com jogos de ida e volta, né? Ele se sai melhor nos pontos corridos, e olha que nos pontos corridos o Cruzeiro tem sido surpreendido em casa, hein? Perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos, times que namoram a parte de baixo da tabela. Então, até pelo momento, e pelo time do Atlético ser um time mais construído, um time mais encorpado, acredito muito que o Galo vai levar a vaga. Aí, o vencedor de Atlético e Cruzeiro vai pegar o vencedor de Corinthians e Furacão. Em condições normais de temperatura e pressão, era para o Corinthians ser franco favorito e era para jogar ali e confirmar a vaga. Né, o Atlético na Série B, rateando na Série B inclusive, mas aí que tá, né, pessoal? O Corinthians passa por uma crise, olha, uma crise assim, eu não diria sem precedentes, porque o Corinthians é uma bagunça, me desculpe um termo aí, o Carlão, que é meu cascateiro aqui, nosso também, companheiro de cascateiros aqui, corintiano apaixonado. Mas o Corinthians está uma bagunça, né? O presidente sai, entra o interino, aí agora é transfer ban, né? 3 processos aí de transfer ban que o Corinthians pode aí, já foi condenado em um, né? Em relação ao zagueiro Félix Torres. Provavelmente será condenado também em relação ao meia Matias Rojas, 40 milhões se eu não me engano, e ainda tem o dinheiro lá do Rodrigo Garro, que não foi pago integralmente ao Talheres. Então o Corinthians bem enrolado aí, em relação ao presidente, a transfer ban, também muitos jogadores lesionados. Então, assim, o extracampo do Corinthians nivelou esse confronto. Mas, ainda assim, acho que a mística e a camisa do Corinthians vão falar mais alto e o Corinthians passa pelo Furacão. Do outro lado da chave, vamos ter um Botafogo e Vasco, clássico, carioca. Mas, assim, né, pessoal, não dá para discutir, né? O momento do Botafogo é muito melhor que o do Vasco. O Botafogo vem de vitória na Libertadores, vem de uma goleada fora de casa no Brasileiro, tá na parte de cima da tabela, mesmo com 2 jogos a menos. E o Vasco está ali brigando para não ser rebaixado, né? Já foi eliminado da Sul-Americana, na Copa do Brasil teve dificuldades para passar pelo CSA. Então, não tem como. Se comparar elenco e momento, não tem como questionar. O Botafogo é muito favorito. Mas futebol não se ganha de véspera e o Vasco, que tem um técnico mais experiente e que conhece melhor as competições do que o do Botafogo, pode, de repente, no arranjo tático ali, surpreender. Essa talvez seja a chance do Vasco. Mas na bola mesmo, é muito improvável que o Vasco consiga passar. E aí o vencedor, né, de Botafogo e Vasco vai pegar o vencedor de Fluminense e Bahia. E aí também outro confronto que para mim não tem nem discussão. O Fluminense só perde se o time sentir o cansaço ali da temporada, se faltarem peças, se faltarem peças e faltarem pernas, né? Ou seja, se o Fluminense fisicamente cair muito. Mas o Fluminense, se praticar o futebol que tem praticado esse ano nas Copas, é impossível ele ser eliminado pelo Bahia. O Bahia que já chegou nessas quartas de final com muita dificuldade, não jogou bem contra o Retrô, né? não conseguiu nem ganhar os 2 jogos contra o fraco Retrô lá de Pernambuco. Então o Bahia é uma zebrona aí, e se passar vou ficar surpreso. E aí, né, o vencedor de Bahia e Fluminense pega o vencedor de Flamengo, de Vasco e Botafogo. Agora vamos de Libertadores, hein, pessoal? Tivemos a rodada aí no meio de semana das competições sul-americanas. Tivemos o Fluminense fora de casa ganhando o América de Cali por 2-1, um jogo em que o Fluminense poderia até ter saído com uma vantagem melhor, mas também poderia ter se complicado, né? Porque ele concedeu espaços e chances para o América de Cali. Então 2-1 tá de bom tamanho, agora é chegar no Rio, administrar e garantir essa vaga aí para as quartas de final. Também pela Sula, o Galo em casa sofreu contra o Godoy Cruz da Argentina, mas conseguiu virar, começou perdendo, depois na imposição da camisa e da técnica conseguiu a virada, e agora vai lá para a Argentina para tentar o empate. É aquela coisa, né? O elenco por si só não se discute. O Atlético tem bem mais time. A questão é, o Atlético vai amarelar? O Atlético vai recuar demais? Vai ficar jogando fechadinho, tentando uma bola isolada? O Atlético tem que chegar lá e se impor. Se fizer isso, também garanto que classifica. Pela Libertadores, tivemos o Flamengo ganhando de 1-0 do Inter no Maracanã, um resultado bem frustrante para o Flamengo. Eu digo isso porque o Flamengo, no primeiro tempo, ele teve volume para construir uma goleada, ou um placar de 2 gols, e não fez. Né, arriscou, tentou, o Inter também se defendeu bem. Aí no segundo tempo o Roger Machado, o treinador colorado, ajustou o time, equilibrou as peças, fez as trocas que deveriam ser feitas, e aí o Inter conseguiu pelo menos equilibrar o jogo,
conseguiu ali neutralizar o meio de campo, né? Fechar ali os espaços que o Flamengo vinha tendo. E aí o Flamengo ficou com a bola, tentou chegar, mas não conseguiu furar a defesa do Inter. Então um placar de 1-0, placar uma boa vantagem, né? Porque 1-0 não é um placar assim que um placar, não, só foi frustrante no caso do Flamengo, porque o Flamengo jogou bola para conseguir uma vantagem maior, ainda mais no primeiro tempo. Então agora fica a definição lá para Porto Alegre. Aí tivemos também o Botafogo ganhando de 1-0 da LDU, né, em um jogo que enganou a torcida, porque o Botafogo fez 1-0 muito rápido. Então, todo mundo achou que o Botafogo poderia construir um placar mais confortável para levar uma vantagem boa lá para o jogo de volta, mas aí o Botafogo desmanchou. No meio de campo do Botafogo, ele simplesmente não existiu nessa última quinta-feira. O Botafogo concedeu espaços, o Botafogo concedeu chances para a LDU marcar e a defesa teve que, mais uma vez, impedir ali que o time equatoriano saísse com empate. Mas o Botafogo realmente frustrou bastante sua torcida, muitas peças jogando mal. E é isso, pessoal. Com o David Ancelotti vai ser assim, porque ele é inexperiente, ele ainda está conhecendo esse elenco e ele ainda está conhecendo as competições nas quais o Botafogo está inserido. Então não adianta reclamar, não adianta esbravejar. Eu elogiei a escolha dele, mas também já sei que essas oscilações e esses desníveis, eles vão ocorrer. Agora o importante é chegar lá, jogar bem, reforçar o meio de campo e aproveitar os contra-ataques, porque o LDU vai sair para o jogo e o Botafogo tem jogadores ali fatais no último terço, jogadores com rapidez, com velocidade, com finalização boa. Então o Botafogo pode ali nos contra-ataques e nos contra-golpes achar um gol lá em Quito e depois administrar a vantagem. Então assim, está em aberto também, mas o Botafogo tem boas chances. Mas lembrando, o resultado foi muito melhor do que o desempenho. Também tivemos o São Paulo empatando em 0-0 com o Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético, inclusive, perdeu 2 pênaltis. Então o São Paulo deu muita sorte. Volta com um empate que não merecia. E agora em casa vai ter que tentar ali furar a defesa dos caras. Mas aí vai lembrar, o Atlético Nacional tem um time com muitos pontas bons. Com muitos pontas bons. Então o São Paulo, concedendo espaços, se abrindo para buscar o resultado, ele pode sofrer contra-golpes. Então é importante o Crespo estudar uma forma de atacar, mas bloqueando ali os principais jogadores de velocidade do time colombiano, que são jogadores muito bons e logo estarão na Europa. E para finalizar, tivemos o Verdão, o Palmeiras aí do Vair, né? Do Vair, né? O Flamengo, doutor Diego, né? Já falei. Tivemos agora o doutor Vair, doutor advogado Vair, com o seu Verdão, comemorando uma vitória por 4-0. Mas aí não tem muito o que falar não, né? O Abel fez uma dupla de ataque. Nem sei dizer se é uma dupla inédita, mas é uma dupla que havia sido pouco testada junta, né? Que é o Tigrinho, né? O Vitor Roque, junto com o Flaco Lopes, e deu certo, 4-0, mas aí não tem muito o que analisar, né, pessoal? Porque o elenco do Palmeiras é muito melhor e esse Universitário fraquíssimo. Dos 16 classificados, é o pior time, assim, disparado. Então é aquela coisa. O Palmeiras fez o dever de casa, foi lá, buscou... Lembrando, hein, não foi o trabalho do Abel, foi a força do elenco e a vontade desses jogadores. Eu já falei aqui e vou continuar falando. O trabalho do Abel terminou. O Abel, ele vai levar até o final do ano. Acho difícil ele ganhar alguma coisa, mas com um elenco que tem, né, pode de repente sim ganhar a Libertadores, mas eu acho que ele não está focado para isso. E no brasileiro, né, todo jogo contra o time nordestino, um pênaltizinho maroto, dá para ficar brigando lá em cima, né? Mas é apesar do Abel e não por conta do trabalho dele, que nessa temporada não é bom. E ele tá desgastado, ele já tá de saco cheio. E é isso, né? A Leila quer se enganar, alguns torcedores querem se enganar, mas a verdade é que o Abel não está mais motivado ali para continuar dando o Palmeiras, e é isso, né? Todo mundo, né, no futebol, todo treinador, ele tem um prazo de validade no clube em que ele está. O do Abel já chegou, como também o do Renato lá no Grêmio no passado chegou, né? Enfim, é por isso que o treinador não pode ficar tanto tempo no clube, né? Ele tem que ficar um tempo ali para consolidar um trabalho, para consolidar um projeto, mas muito tempo, porque é muita convivência, né? Não é um trabalho normal de 8 horas. Os caras convivem muito tempo juntos. E os desgastes também são acelerados por conta disso. Então as trocas às vezes são necessárias. Mas então é isso, meus bons de bola, meus cascateiros. Então é muito bom falar com vocês. E essa semana tem rodada do Brasileirão. Muitos times que estão nas Copas com certeza vão poupar. E nós vamos acompanhar. E na
sequência aí no próximo vídeo, trazer tudo do Brasileirão. E aí, vamos ver, né, pessoal? Segunda ou terça, vamos ver se a gente consegue fazer uma livezinha aí pra vocês, tá? Mas eu vou mantendo vocês informados, tá bom? Lá no Instagram, no YouTube, aqui também no TikTok. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Valeu!